Vamos orar então. Curve sua cabeça. Nós vamos pedir ao Senhor que possa revelar a nós a sua palavra e que seja uma noite de edificação para as nossas vidas. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado porque nós estamos num país que nos dá essa possibilidade de estarmos aqui em paz, tranquilos, para sermos ministrados pelo Senhor. Que não sejamos negligentes com essa possibilidade, porque sabemos que vai chegar o dia em que isso não vai ser mais possível. Mas a Tua palavra vai estar guardada no nosso coração. Porque nesse tempo, nós vamos absorver tudo que precisamos para poder viver para Ti. E se tiver que morrer por Ti, nós também fazemos isso. Nós faremos isso. Nós Te amamos, Pai. Fale aos nossos corações. Que Cristo seja glorificado aqui. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A epístola de Tiago, no capítulo 4, no verso 14, ela diz o seguinte para a gente. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago aqui está chamando a nossa atenção para uma coisa que muita gente ainda não compreendeu. Tiago está falando aqui sobre a brevidade da vida. E é importante a gente falar também que hoje o tempo tem passado rápido demais. Lógico que nós temos as mesmas 24 horas, mas com a quantidade de coisas e de informações que nós temos durante o dia, coisas para fazer e de informações que absorvemos, a gente tem percebido que o tempo está cada vez mais escasso. Tem sido assim com você? O tempo hoje, ele tem sido valoroso demais, ao mesmo tempo escasso demais. E é por isso que aquela frase que todo mundo fala faz sentido, que tempo vale mais do que dinheiro. Pastor, por que tempo vale mais do que dinheiro? Olha, porque o tempo, ele é um recurso finito, insubstituível e não renovável. E o dinheiro? O dinheiro você ganha hoje, você gasta amanhã. Depois você recupera. Você já perceberam que você recebe hoje, depois da manhã não tem nada mais? Já perceberam isso? Mas aí daqui a 30 dias vem de novo, aparece. Mas o tempo não. O tempo que você perde hoje, você nunca mais recupera. Sabe de uma coisa, queridos? O tempo, esse negócio tão importante, nós estamos perdendo muito hoje. A verdade é que nós estamos perdendo muito tempo. E eu estudando sobre isso essa semana, eu vi uma pesquisa que estava falando sobre como nós perdemos tempo nos dias de hoje. E a primeira coisa é que diz que nós perdemos mais tempo nas redes sociais. Vocês já ouviram falar sobre o scrolling infinito, que é aquele rolar a tela sem ter um foco, sem ter algo produtivo? É o que nós estamos perdendo mais tempo hoje, diz essa pesquisa. Tem muita gente que às vezes passa 3, 4, 5 horas nas redes sociais. E a gente está perdendo muito tempo, porque isso não tem nos ajudado em muitas coisas que a gente precisa de ajuda. Mas tem uma segunda coisa que essa pesquisa fala. Essa pesquisa fala que nós estamos perdendo muito tempo no celular. E também está ligado às redes sociais. Mas quando fala que a gente está perdendo tempo no celular, é quando você fica olhando aplicativo de mensagem, é quando você fica entrando em aplicativos diversos, é quando você vai na sua conta do banco, para ver se não caiu de repente alguma coisa diferente lá, ou se realmente o que era para estar lá, está lá. Ou seja, a gente está perdendo muito tempo com isso. Uma outra coisa que a pesquisa disse, que nós perdemos muito tempo com multitarefas sem foco. Já viram aquelas pessoas que tá fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco faz outra aqui, daqui a pouco faz outra lá, e ela volta e ela não consegue terminar nada? Isso é na vida de muita gente. Tem gente que faz 3, 4 faculdades. Faz 1 milhão de coisas e nunca consegue finalizar nada. E isso é importante a gente falar, sabe por quê?
Porque essa pesquisa diz pra gente que o tempo médio de concentração de uma pessoa caiu de 2,5 minutos para 40 segundos. Sabe o que isso diz pra gente? 40 segundos você já desconecta. Eu estou falando com você aqui, você daqui a pouco está pensando em outra coisa. É o tempo todo isso. Ó. E a gente está perdendo tempo. Nós estamos também perdendo muito tempo, diz essa pesquisa, com a procrastinação. A gente não tem feito o que deve ser feito. A gente fica fazendo diversas coisas, mas aquilo que tem que ser feito, muitas vezes, nós estamos deixando em segundo plano. Uma outra coisa, essa pesquisa diz que a gente perde muito tempo porque nós estamos utilizando os conteúdos na velocidade 2. Quem aqui faz isso? De colocar no número 2 para ficar ouvindo. E aí sabe o que tem acontecido? Essa pesquisa disse que quem faz isso não consegue entender, absorver a informação que está sendo dada. E aí precisa voltar para ouvir de novo. É perder tempo ou não? E aí tem uma outra coisa, além de ter que voltar para entender, isso tem causado uma fadiga mental muito grande. Isso tem acabado com a gente. Você já viu que no final do dia, às vezes a gente consegue ficar em pé. A nossa cabeça já não consegue mais, ter noção de nada. Ela só quer apagar a nossa mente. Ela só quer apagar. Por quê? Porque é tudo na velocidade 2 e a vida não funciona na velocidade 2. E essa pesquisa finaliza dizendo que nós perdemos muito tempo com reuniões desnecessárias e conversas nada produtivas. Eu vou fazer um churrasco aqui na minha casa. Aí um amigo teu te liga, vou fazer um churrasco aqui na minha casa. E aí chega lá um monte de conversa não produtiva, as coisas não avançam, você percebe que está perdendo tempo. Mas existe uma palavrinha que ela te salva, e se você colocar ela em prática, ela vai mudar isso na sua vida. Sabe qual é a palavra? Não. Não. Se você aprender a dizer não, muitas vezes você vai parar de perder tempo. Pensa numa coisa que eu tenho aprendido. Pastor, nós vamos fazer um negócio aqui. Eu falo, não tem como. Não tem como. Às vezes dá, às vezes não dá. E a gente precisa entender isso. Queridos, resumindo isso aqui, nós estamos perdendo tempo demais. E Deus está nos chamando para uma nova realidade. Porque perder tempo hoje tem afetado a nossa vida física, emocional e principalmente a vida espiritual. Eu converso com gente a semana toda que diz para mim, pastor, eu não consigo fazer meu TSD. Eu falo, você tem 24 horas, você não consegue ler a Bíblia, ler 5 versículos que seja, você fazer uma oração de 10 minutos, você não consegue isso durante o seu dia? Não consigo, porque eu não tenho tempo. Não é que você não tenha tempo, é que você não prioriza. É que todas essas coisas aqui que eu falei estão sendo mais importantes para você. E Deus quer tratar com a gente o principal, que é a nossa vida espiritual. Por quê? A nossa vida espiritual, ela dita todas as outras áreas da nossa vida. Ela vai ditar. Não adianta você ser bem sucedido naquilo que você faz se você tem uma vida espiritual fraca. Não adianta você ter muito dinheiro e você ter muitos bens se a sua vida espiritual não está fluindo. Você precisa ser muito espiritual para aí sim estar apto para poder ter dinheiro, ter uma profissão, ter as outras coisas, porque o mais importante é a gente estar com o nosso Senhor, entendendo o direcionamento dele, entendendo o que ele quer para a gente, e todas as outras coisas são consequências, vão acontecer naturalmente. Amém? Hoje, por conta disso, eu tenho um tema. E o tema é: pare de perder tempo. Pare de perder tempo. Chegou a hora que Deus vai tratar isso na gente hoje. Hoje eu não vou pregar um sermão expositivo como de costume. Eu vou pregar um sermão temático, onde eu vou falar de alguns textos para poder embasar o tema de que a gente está perdendo muito tempo e a gente precisa parar com isso a partir de hoje. Amém? Pastor, como parar de perder tempo na nossa caminhada de fé? Eu tenho 3 afirmações hoje para compartilhar com vocês. Primeiro, como perdemos tempo na nossa caminhada de fé? Primeiro, quando estamos mais preocupados com os pecados alheios do que com a salvação de pecadores.
Nós perdemos muito tempo na nossa caminhada de fé quando a gente se preocupa com o pecado dos outros, em vez de se preocupar com a salvação dessas pessoas. Faz sentido? Pastor, qual o texto que embasa isso? Gênesis 18. Gênesis 18, a partir do verso 20, a gente consegue ver um diálogo do Senhor com Abraão. E aqui a gente consegue enxergar muito claro que Deus não nos chamou para acusar, Deus nos chamou para salvar. Essa é a verdade. E Gênesis 18, a partir do verso 20, o texto vai dizer assim: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito, corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, e que eu não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: sem contar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. As acusações contra Sodoma e Gomorra, elas eram uma realidade. Porque Sodoma e Gomorra tinha perdido o freio. Tudo de ruim estava acontecendo lá. E a gente sabe muito bem que o momento que a gente vive é muito parecido. É muito parecido. Então o que aconteceu? O Senhor falou: olha, eu vou dar uma verificada nisso, porque do jeito que estão falando, o negócio está feio mesmo. E se tiver desse jeito, eu vou acabar com tudo. Sabe qual é a postura de Abraão? Abraão, em vez de falar assim: Senhor, acaba mesmo. Esse povo é pecador, esse povo merece o teu fogo mesmo. Sabe o que ele faz? Ele começa a pedir ao Senhor para avaliar aquilo que o Senhor tinha falado. Olha que coisa interessante. Ele fala: Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. O Senhor não me leva a mal, não? Com muito respeito. Se tiver 50 justos lá, o Senhor poupa esse povo? Aí Deus falou: olha, se tiver 50 justos, eu poupo. Ele: e se tiver 45? E se tiver 40? E se tiver 30? Por quê? Ele ficava analisando o povo de Sodoma e Gomorra e falava: rapaz, não tem 50 não. Não tem 50 não. Não tem 40, não tem 30, não tem 20, não tem 10. E ele ficou falando com o Senhor, tentando fazer com que o Senhor mudasse de ideia. Sabe o que isso me mostra? Isso me mostra que Abraão, ele não ficava perdendo tempo apontando para os pecados alheios. Ele estava tentando fazer o que eu e você fomos chamados para fazer, que é salvar pecadores, que é mudar a realidade de pecadores. Então ele fala: Senhor, olha para os justos, Senhor, não olha para os ímpios não. Olha que estratégia de Abraão. Porque certamente tinha muito mais ímpios do que justos. A gente sabe disso. E a nossa realidade, qualquer semelhança não é mera coincidência, é a mesma coisa. Mas aí, queridos, eu não vou perder o meu tempo, um tempo que é um recurso finito, que é um recurso
tão rico que eu tenho, apontando o dedo para o pecado dos outros. A minha caminhada de fé só faz sentido se eu, em vez de apontar o dedo para os pecadores, eu começar a estender as mãos e tirá-los da lama, e tirá-los da perseguição do inferno e fazer com que eles vivam na eternidade com Cristo Jesus. Esse é meu papel como cristão. Mas qual é a realidade da igreja hoje? A realidade da igreja hoje é que a gente perde muito tempo olhando para o irmão. Será que o pastor não está sabendo que fulano está fazendo isso e está servindo? Não estou aqui jogando um recado para ninguém. A gente sabe que não tem essa bobeira aqui. Mas isso é uma realidade hoje. Sabe por quê? Porque a gente está tão atento aos pecados dos outros que a gente tem se esquecido dos nossos. E Deus está chamando a gente para essa realidade hoje. Ei, começa a olhar para a sua vida. Começa a se preocupar com você. Começa a compreender que você foi chamado não para acusar. Você foi chamado para salvar. Você tem um chamado. Você foi salvo. Você foi liberto. Você foi redimido. Você foi restaurado. E você está sendo enviado por mim para salvar pecadores. E a gente precisa entender isso hoje. Queridos, o grande problema hoje não é que existam muitos ímpios, é que está faltando justos. Essa é a verdade. Abraão percebeu isso há quantos anos atrás? Mas hoje tem sido a nossa realidade. A gente está tão preocupado com os ímpios que a gente está se tornando como eles. Em vez de sermos sal e luz e justos diante do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Deus nos trouxe aqui essa noite para dar um recado para a gente. Sabe qual é o recado? O recado é: a presença de um justo salva muito pecadores. A presença de um justo salva muito pecadores. Será que Deus pode contar com você? Ou você vai continuar perdendo tempo? Será que Deus, quando fez o mesmo movimento com Noé, de olhar assim, deixa eu dar uma olhada na terra aqui, para ver se eu tenho um justo para poder mudar a realidade do mundo. Deixa eu olhar aqui para ver se tem um Jó, que é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal. Deixa eu ver aqui. Será que Deus hoje, se ele fizesse essa busca, ele encontraria você? É uma boa pergunta. E a gente precisa avaliar a nossa vida hoje. Por isso, pare de perder tempo. Pare de ficar olhando para o lado e comece a fazer um raio-x e entenda que a partir desse raio-x existe uma missão que Deus está te entregando, que é salvar os pecadores, que é mudar a vida dos pecadores, que é apresentar o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho da cruz. Não é essa teologia da prosperidade, não é dizer que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo, que você vai viver uma prosperidade maravilhosa. Não, mas você vai dizer, olha, tudo pode acontecer na sua vida. Vai ter luto, vai ter tristeza, de vez em quando vai ter choro, vai ter conta para pagar, vai faltar dinheiro, às vezes vai faltar comida, a sua alegria muitas vezes vai ser escassa, mas eu tenho uma fonte para te apresentar, que ela pode mudar a sua realidade. O nome dela é Jesus Cristo. Está aqui essa fonte, viva para essa fonte, se entregue para essa fonte, e essa fonte é tudo que você vai ter a partir de hoje. Esse é o nosso papel como cristão. Queridos, faz sentido então para a gente a parábola que está lá em Lucas 13. A parábola que diz assim: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Essa parábola, ela mostra para a gente exatamente o nosso papel como cristão. Porque aqui tinha uma figueira que não dava fruto, 3 anos. E o homem olhou e falou assim: ela está ocupando a terra, ela não serve de nada. Ela não dá fruto nenhum. Faz o seguinte, corta e joga no fogo. Você sabia que muitas vezes o nosso pensamento tem sido esse? Fulano dá muito trabalho. Faz o seguinte, larga ele de mão.
Larga de mão, isso aí não dá fruto não. Está 3 anos na igreja, já fez vida vitoriosa, foi até para o batismo, mas o batismo para ele foi banho de piscina. Pastor, não quero saber disso aí não. O nosso papel como cristão não é esse não. Sabe qual é o nosso papel? É fazer o que o homem da parábola fez. Olha, me dá mais um ano. Me dá mais um ano porque eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um buraco em volta. Eu vou adubar. Eu vou colocar água, eu vou cuidar com carinho, eu vou enviar para ele todos os nutrientes que ele precisa, porque eu creio que tão breve ele voltará a dar fruto. Essa figueira vai dar fruto, então mais um ano, em vez de cortar e jogar no fogo, não corta não, porque eu estou me disponibilizando para cuidar dessa figueira, e eu tenho convicção de que essa figueira vai voltar a dar fruto. Esse é o nosso papel. Quantas pessoas aqui eram uma figueira seca, não dava fruto, anos e anos, dezenas de anos, mas agora elas estão dando frutos porque alguém decidiu adubar, alguém decidiu se disponibilizar, alguém decidiu amolhar, alguém decidiu fazer tudo o que precisava ser feito para uma figueira seca voltar a frutificar. Ah, pastor, mas tem gente que é muito difícil. Olha, guarde essa frase para a sua vida a partir de hoje. As pessoas que você menos consegue transformar são as que mais transformam você. Às vezes você está pensando, pastor, fulano é muito difícil. Olha, Deus mandou ela para você para tratar um monte de coisa em você. As pessoas que você não consegue, fala, pastor, eu não consigo. Eu falo A, a pessoa faz B. Eu falo C, a pessoa fala D. Deus está te preparando. Toma posse do seu cajado, Moisés. E vai viver sua vida. Eu vou mandar para o gabinete do pastor. Não. A missão é sua. Pegue o seu cajado e vai abrir o seu mar, porque eu tenho uns 35 para abrir. A gente não pode mais ficar perdendo tempo acusando as pessoas. Sabe por quê? Elas vão errar. Elas vão errar. E você também vai errar. Você também vai errar. Fala assim, eu vou errar. Eu vou errar. Você vai errar. Você pode ter certeza disso. Mas ninguém aqui vai te pegar e vai te jogar no lixo, te jogar no fogo, porque aqui tem crente em Jesus que sabe que precisa se colocar disponível para te ajudar quando você errar. A gente não pode perder mais tempo não. Deus está nos chamando para um novo nível de fé, maturidade e espiritualidade. Mas em segundo lugar, como nós perdemos tempo na nossa caminhada de fé? Nós perdemos tempo quando decidimos viver em desobediência. Perdemos tempo quando decidimos viver em desobediência. Pastor, qual o texto que embasa aí você está falando? Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4, versos 1 e 2 vão dizer assim: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava indo em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Queridos, a história de Jonas é muito conhecida. É muito conhecida. Deus mandou Jonas ir ao povo de Nínive pregar. O povo estava parecido com o povo do Rio de Janeiro. Eles estavam sem freio. E aí Jonas, quando olha para aquilo, fala: eu vou lá para aquele povo? Vou não. Eu vou para o Rio de Janeiro? Vou não. Eu vou para o Rio Grande do Sul, vou para Santa Catarina. E Jonas simplesmente cismou de ir para onde ele queria ir. Só que aí aconteceu o seguinte: ele está no barco, o barco começa a querer afundar. Uma tempestade grande acontece. E o povo, cada um com uma religião, falou: tem alguma coisa errada. Eles fazem um monte de coisa para os seus deuses falsos e nada acontece. Eles falam: tem alguém aqui que está todo errado com Deus. E aí eles descobrem que é Jonas, o miserável que estava fugindo de Deus.
Então o que eles fazem? Jogam Jonas no mar, porque Jonas falou, só vocês me jogarem no mar que isso vai melhorar. Ele jogado, o peixe vem, pega Jonas e leva ele para Nínive. Chega em Nínive, o que aconteceu? Em Nínive ele prega o sermão mais curto que já existiu, o sermão com mais raiva que alguém já pregou, e mais de 120 mil pessoas se arrependem. Colocam até os animais para jejuar. Coloca pano de saco, cinzas. Os animais estão lá querendo comer matinho, grama. Não, vai comer não. Vocês estão todo mundo de jejum. Não deixa ninguém comer. O povo se arrepende de verdade. Então quando Deus fala assim, eu ia destruir esse povo, mas olha, Jonas, agora você cumpriu a missão. Ele fala, tá vendo? Eu fico com raiva, tá vendo? Eu saí de casa, eu queria ficar em casa. E aí eu fui fugir do Senhor, porque eu sabia que o Senhor não ia fazer isso que eu estava falando. Porque o Senhor é amoroso, compassivo, o Senhor é um Deus bom. E eles se arrependeram e o Senhor não ia fazer isso com eles. Queridos, o Jonas ainda fica com raiva. Mais de 120 mil pessoas se arrependem dos seus pecados. Sabe o que a gente aprende com isso? Que a gente perde muito tempo quando decide viver na desobediência. Sabe por quê? Deus tinha uma obra para fazer com o povo de Nínive. E Deus escolheu Jonas. Ele precisava ficar fugindo? Ele precisava perder esse tempo todo? Ele precisava quase morrer no barco, matar um monte de gente. Ele precisava quase morrer porque ele foi engolido por um peixe. Ele precisava ficar fugindo, perdendo um tempo danado? Não precisava, mas ele decidiu viver em desobediência. Tem muita coisa na sua vida que você tem passado por causa de desobediência. Você está perdendo tempo. E o pior é que você sabe disso, porque Jonas, quando perguntaram no barco, ó, tem alguém que está todo errado aqui. Ele falou, sou eu, me joga no mar que vai passar. E aconteceu. Você sabia que tem um monte de gente que sabe que está fazendo errado, que está em desobediência, que é o Jonas do barco, mas não decide mudar. Você está perdendo tempo na sua vida. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua história e mais. Deus quer te usar para você ser instrumento de justiça dele, onde você está plantado. Mas você decidiu viver em desobediência. Pare de perder tempo. Quando você decide viver em desobediência, algumas coisas você precisa saber. Primeiro, você precisa saber que acontecerá danos que podem ser irreparáveis na sua vida. A desobediência te leva para esse caminho. Aí acontece esse dano irreparável, você fala, pastor, o diabo me pegou. Aí o diabo olha e fala assim, eu não tive nada a ver com isso. Você estava bem pior do que eu. Porque a culpa não é do diabo, a culpa é sua. Porque quem decidiu viver em desobediência, decidiu que é filho do diabo. Pastor, forte essa palavra, mas é a verdade, eu preciso te falar isso. Você pode causar danos irreparáveis para a sua vida. Jonas poderia ter morrido naquele barco, ele poderia ter matado gente, ele poderia ter morrido na barriga do peixe. Mas tem uma segunda coisa, que a nossa desobediência gera consequência em outras pessoas. Consequências. Você acha que as consequências da sua desobediência vai acontecer com você? No mínimo que vai acontecer com alguém é alguém chorar pelas consequências que você está vivendo. Isso quando as consequências forem mais pesadas para as pessoas que não tem nada a ver com o que você está fazendo. É igual quando você decide por pecar, você abre brecha espiritual para entrar na sua casa e destruir sua família. Quando você decide viver no pecado, achando que nada está acontecendo, que ninguém está te vendo, você está todo errado, vivendo uma vida toda errada e acha que está passando batido. O teu pastor não está vendo mesmo não. Tá arriscado teu pastor ver e ele ser tão distraído que ele vai olhar e nem passar direto. Mas existe alguém que não dorme, tem um sentinela que não dorme, que o nome dele é o Senhor Deus. Ele está vendo tudo. Não podemos viver uma vida de desobediência, porque muita gente está pagando um preço por causa disso. Você está pecando, mas você está vendo gente da sua família sofrendo. Você está pecando e você está vendo seus filhos pagando um preço que não precisava. Chegou a hora de acordar. Deus está te chamando para um caminho de obediência. Da mesma forma que a desobediência acaba com a sua vida, acaba com a vida da sua família, a obediência abençoa a sua vida e abençoa a vida da sua família.
Decide hoje viver um novo tempo com Jesus, uma nova história. Saia daqui hoje com esse privilégio em mãos. Fala, Jesus morreu por mim e é por isso que hoje eu decido mudar de vida. Mas em terceiro lugar, para finalizar aqui, para concluir, como nós perdemos tempo na nossa caminhada de fé? Perdemos tempo quando duvidamos do que Deus pode fazer. Nós perdemos muito tempo quando duvidamos do que Deus pode fazer. Pastor, qual o texto? Ezequiel 37. O famoso texto do Vale de Ossos Secos. Ezequiel 37 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalhos, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e carne, e depois de pele, mas não havia o espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei como a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Glórias a Jesus. Queridos, nós perdemos tempo quando nós duvidamos do que Deus pode fazer. Ezequiel aqui, ele está olhando para um lugar onde não tinha nada para acontecer. É um lugar seco, árido, um lugar onde existiam muitos ossos sequíssimos, em algumas versões vão dizer. Ou seja, não tem vida, não tem como ter vida. Mas Deus o leva lá e fala para ele: olha, você está vendo isso? Você está vendo esse cenário terrível aqui, de morte, de sequidão? Eu posso transformar esse cenário. Faz o seguinte, profetiza. Profetiza. Queridos, eu não vejo em momento nenhum Ezequiel falando: mas Senhor, é o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa, mas esses ossos estão tudo embaralhados. Eu preciso ir ali embaixo para tentar juntar, de repente botar um bracinho no esqueleto do outro, e colocar a perninha, botar o fêmur no esqueleto que é certo. Eu preciso organizar alguma coisa. Você não vê Ezequiel falando isso. Ezequiel fala: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Queridos, e depois dele profetizar conforme a ordem recebida, as coisas foram se juntando, o quebra-cabeça ele foi sendo montado, tudo foi acontecendo, e um lugar árido começou a vir vida, um lugar seco começou a ter saúde, começou as coisas a acontecerem. Deixa eu te falar uma coisa: não duvide nunca do que Deus pode fazer. Talvez você olhe para o seu casamento hoje, é o vale de ossos secos. Talvez o seu trabalho, a sua profissão é o vale de ossos secos. Talvez a sua vida financeira é exatamente como o vale de ossos secos. E você fica tentando ajudar Deus, querendo fazer um negocinho aqui, um negocinho ali, juntar o quebra-cabeça aqui, juntar um quebra-cabeça ali. Você tem se frustrado, você tem destruído todo o plano. Ei! Deus manda te dizer essa noite: profetiza, confia em Deus, e Ele pode fazer muito além daquilo que você espera. A gente está perdendo muito tempo. Às vezes a gente ouve uma pessoa que não tem nem vida com Deus, que dá algumas ideias para a gente que não tem nada a ver com o plano de Deus.
mas a gente não confia naquele que criou os céus e a terra. Chegou a hora da gente parar de perder tempo. Chegou a hora da gente entender que Deus não precisa da nossa mãozinha, da nossa ajudinha. Você é até bonitinho, mas Deus não precisa da sua ajudinha. Confia, profetiza conforme a ordem recebida. Olha o que Ezequiel viveu. Um dos momentos mais emblemáticos da Bíblia. Será que não está chegando a hora de você viver isso no seu casamento? Será que não chegou a hora de você viver isso com a sua família? Chegou a hora de você viver isso na sua vida espiritual. Sua vida espiritual estava morta, seu ministério morto, você não acredita mais nem no ministério. O Senhor te chamou para ser pastor, um grande homem de multidões, e você está questionando se é isso mesmo. Ei, é isso! É isso! Volte a viver, volte a ter expectativa do que Deus pode fazer na sua vida e através dela. Volte a sorrir, volte a profetizar, volte a testemunhar, volte a ser aquele que vai trazer vida para os que estão mortos. Pare de perder tempo, esse tempo não vai voltar e Deus te trouxe aqui para dizer isso para você. Pastor, eu não quero mais perder tempo na minha vida. Não quer não? Não quer mais perder tempo na sua vida? Então curve sua cabeça, eu quero orar por você. Se você toma essa decisão de não perder mais tempo na sua vida, eu quero orar pela sua vida hoje. Se você toma essa decisão hoje, de fato ser um instrumento do Senhor, de viver os planos do Senhor, de parar de perder tempo na sua vida e tomar posse das promessas, tomar posse de uma vida em Deus de verdade, se arrepender dos seus pecados e tomar a decisão de viver uma nova história com Jesus a partir de hoje, eu quero que você repita uma oração comigo. Repita no seu coração assim, não precisa repetir em voz alta, mas repita assim comigo. Senhor, hoje eu tomo a decisão mais importante da minha vida. Eu peço ao Senhor que conduza a minha história. Até aqui eu tenho tentado conduzir, mas hoje eu me rendo. Eu coloco o controle da minha vida nas tuas mãos. Que o Senhor possa cuidar de mim. Que o Senhor possa cuidar da minha família. Que o Senhor me ajude em tudo aquilo que eu preciso. Que o Senhor continue sendo um pai presente. Um pai que ama, um pai que perdoa. E um pai que impulsiona para o filho viver muito além daquilo que ele sonhou. Eu te entrego a minha vida hoje, Senhor, e te agradeço pelo privilégio de poder fazer isso. Escreve hoje meu nome no livro da vida e muda a minha história. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece.